Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje é dia 15 de novembro de 2016, terça-feira, feriadão, né? Proclamação da República. Eu estou aqui gravando esses vídeos, um erro na teoria da relatividade. Já gravei 14 erros, se bem que alguns erros não são só da relatividade, são da física, precisa ser corrigido. E com base aqui nesse meu livro, Gravitação, Efeito Ilha. Essa aqui é a segunda edição. Bom, para quem quiser acreditar, eu comprei esse livro aqui num sebo, 2 desse aqui, porque eu não tinha mais. Essa aqui é a parte de trás da capa. Bom, então, eu estou aqui para colocar um reforço. Reforço número 1. Então eu escrevi isso aqui. Erros na relatividade, reforço 1. Bom, qual é o reforço 1? Uma vez eu fiz um curso de cálculo do professor Riccieri. Ele chamou o curso dele de curso prandiano. O sobrenome dele é Prandini, Agnaldo Prandini Riccieri. E ele dividiu esse curso em 5 pontos, P1, P2 até o P5. É muito bom, eu recomendo. Ele fica aí no Paraíso, aqui em São Paulo. Mas eu quero falar 2 coisas que ele falou no curso. A primeira é a seguinte: ele veio do interior do Paraná, Cornélio Procópio, se não me engano. E ele disse que lá, quando ele era um garoto, o pessoal se reunia embaixo dos postes de luz. E os grupos não se misturavam. Olha pessoal, isso é muito importante, por isso que eu estou colocando aqui. Você se reúne com certos tipos de pessoa devido aos seus pensamentos. Então, o grupo 1 ficava embaixo do poste 1, por exemplo, e tinha pensamentos do tipo 1. Isso eu que estou falando, ele não falou isso. Ele falou que os grupos não se misturavam. E o grupo 2 ficava no poste 2, pensamentos do tipo 2, vamos chamar assim. O grupo 3 no poste 3, então eu acrescentei isso aqui porque é muito importante. Mas, nesse curso aí, o mais importante que ele falou para mim foi o seguinte: que quando ele começou a vida aqui em São Paulo, ele começou trabalhando em supermercado. Então eles tinham que remover estoques, né? Traz para lá, leva para cá. Ele estava mexendo numa pilha de açúcar. Vamos imaginar uma pilha de açúcar com 3 metros de altura, 3 de profundidade e 3 de largura. Por exemplo, pacotes de açúcar de 5 quilos. E ele estava lá na pilha de pacotes, jogando para o outro sujeito que estava lá trabalhando com ele. E quando chegou lá no meio da pilha, ele percebeu que os pacotes estavam quentes. No meio da pilha, a temperatura dos pacotes era bem elevada em relação ao meio ambiente. E repare, lá não tem radioatividade, essa que explicam, que falam que existe para explicar o calor do interior da Terra. Então isso aí, outra coisa, por que no meio, eu afirmo que essa alta temperatura dos pacotes lá no meio da pilha é por causa da absorção parcial das ondas e partículas que estão atravessando o açúcar o tempo todo e que também são responsáveis pela gravitação. Ondas transportam momento linear que empurra e energia que aquece. Então, conforme as ondas vão sendo absorvidas, elas empurram em todas as direções e aquecem. E por que lá no meio fica mais quente do que na periferia da pilha? Porque lá do meio o calor tem mais dificuldade para sair. Por isso. Então veja, essa constatação ultra simples
derruba a teoria da relatividade. Mesmo se existisse a curvatura do espaço, ela estaria mal dimensionada, porque as ondas estão empurrando. Você pega um objeto qualquer, isso aqui, por exemplo, está sendo empurrado em todas as direções. Na horizontal, as forças se anulam, praticamente, mas na vertical não. Ondas têm essa propriedade, uma passa pela outra como se a outra não existisse. Então aqui tem onda descendo e subindo, só que tem mais onda descendo do que subindo. Então o objeto é mais empurrado para baixo do que para cima. Por que tem mais onda descendo? Porque as que estão subindo atravessaram a Terra e uma parte foi absorvida, provocando o calor lá de dentro, como eu já falei em filmes passados. É a absorção dessas ondas que aquece o açúcar. Então esse é o reforço 1 na teoria do efeito ilha da gravitação, contra a teoria da relatividade, que nem existe. Então vou encerrar por aqui. Abraço.